Então, parando mais um pouco, né, para continuar aí o testemunho, né, do Mateus. Eu me chamo Helenise, sou mãe de 4 filhos, né, em especial aí o Mateus, né, é o testemunho que eu tô contando para aqueles que estão acompanhando, amém? A gente, né, a gente para um pouquinho, a gente esquece onde a gente começou, né, onde a gente parou, né. Mas me lembro, né, que então eu estava falando sobre como, né, Deus falou, né, que Deus estava falando comigo através da profeta, né, e ali ela, naquele dia ela me falou assim, né, que Deus ia ser comigo naquela prova, né, que eu ia passar. Mas eu pensei, né, toda vez que a gente recebe uma profecia, a gente pensa que vai durar assim, vai ser rápido, né? E vai acontecer rápido, né? Porque a gente é imediatista, né? Mas não, durou muitos anos, né? Passou-se 11 anos, né? Meu filho, ele nasceu. Ai meu Deus, eu tô indo muito depressa. Espera aí, deixa eu voltar lá que eu tenho que falar uma parte ainda. Então, quando naquele dia em que a profeta falou para mim, né? Ela falou assim que nós ia passar, que antes de eu terminar aquela aquela gestação, né? O Senhor ia me livrar de algo, né? E então ele ia me mostrar que era ele, para que eu soubesse que aquela profeta era de Deus, que aquela profecia era o próprio Deus que estava falando comigo. Então, eu acredito assim que Deus, ele faz, né, essas coisas para que a gente possa crer nele, que ele existe, né, que ele é Deus, né, que ele está no comando de todas as coisas. Amém? Então aconteceu do jeito que ela falou, né? Do jeito que ela falou, aconteceu. Então, como que aconteceu, né? Em outros vídeos aí eu contei meio assim que meio superficial, né? Eu quero contar mais profundo um pouco para que as pessoas possam crer, né, naquilo que Deus fez, né? Então, naquele dia, Deus falou isso, né? Eu fui para casa e passou-se 2 meses. E eu fui para casa da minha mãe, né, passear lá na casa da minha mãe, então eu morava em Curitiba e eu fui passear em Ponta Grossa. E nisso que eu fui passear para lá, eu fui assim, eu fui para lá assim, passear e de repente tava lá toda a família alegre. Eu já estava de 7 meses, eu tava com uma barrigona bem bonita e tava alegre, minha família toda alegre, né? E de repente, né, um espírito de morte agarra, né, na minha garganta e começa aquela luta do meu filho dentro da minha barriga. E ele fazia assim com as mãos, com os pezinhos, né, dentro da minha barriga. E eu penso assim, toda vez que uma mulher grávida está passando mal, ela deita, né, e vai sossegar, quem sabe tudo passa. Mas eu fui pro quarto e naquele momento o Espírito Santo falou assim, comece a orar. E eu não tinha experiência com oração. E ali eu coloquei a mão na minha barriga, né? E comecei, Senhor, né? Abençoa meu filho, cuida do meu filho, livra meu filho, né? E naquele momento veio aquele pensamento na minha mente, né? Meu Deus, né? Aquela mulher falou, né? Que o Senhor ia livrar meu filho antes de ele nascer, né? E eu pedi ao Senhor, Senhor, então se o Senhor falou comigo, se aquela profeta é uma profeta do Senhor, né? Que é o Senhor, o próprio Deus que estava falando comigo, né? Que o Senhor me perdoa e que o Senhor venha me livrar, né? Meu filho agora no ventre,
no meu ventre, Senhor. Livra ele da morte neste momento, né? Aí o Espírito Santo falou assim, então se você crê, tire a mão da tua barriga, porque eu estou livrando o teu filho e tudo o que ela falou vai acontecer. E tá. E eu levantei, né? Ele falou assim, levante, né? E eu levantei naquele momento e naquele mesmo instante que eu tirei a minha mão assim da minha barriga, a criança cessou. Daí eu pensei comigo assim, meu Deus, acho que a criança morreu, né? E a criança não se mexeu mais e eu comecei a andar no meio da casa e as crianças correndo e todo mundo acontecendo as coisas normal. E eu ali naquela tensão porque eu não sentia mais o bebê mexer dentro de mim. E ali eu peguei e falei assim com Deus, né, no meu espírito. Falei, Senhor, me dá um sinal que essa criança não está morta e que o Senhor falou comigo. Aí, no mesmo instante, né, o neném fez assim, ó, fez assim, dentro da minha barriga. E eu senti ele fazendo bem devagarinho. E eu falei, glória a Deus, né? E aí o Espírito Santo falou assim, é assim que eu te quero. Eu quero você glorificando o meu nome a cada vez que ele se mexer dentro de você. E aí foi a partir da hora e quanto mais eu glorificava Deus, mais ele se mexia, né? Tinha horas que eu não via mais ele se mexer, eu começava a glorificar o nome do Senhor e assim, né? Meu filho ficou mais 2 meses, ele nasceu de 9 meses, né? E foi um parto normal, né? E ali ele, naquele instante, né, que ele nasceu, o médico falou, né, o médico fez assim, engoliu o ar, né, e falou assim pra mim assim, mãe, seu filho é um milagre. Daí ele falou assim, daí eu falei, por quê? Daí ele falou, porque ele deu eu vou te mostrar, eu não vou, né, não vou te falar, eu vou te mostrar. E naquele momento ele demorou-se ali, né, desembrulhando aquela criança, né? E então ele ergueu a criança para cima e falou: "Eu vou te mostrar". E mostrou o cordão umbilical, né, enrolado uma bola assim, tipo no tamanho de um limão, mais ou menos, maiorzinho. E ele disse assim: "Mãe, 98% das crianças que fizeram o que seu filho fez no ventre vieram a óbito". E, né, e aí eu pude entender e naquele momento que ele falou assim, eu vou te mostrar, eu lembrei da profeta que disse, eu vou te mostrar, né? Então, né, daí depois disso, né, meu filho fui para casa, né? Eu também, né, lá no hospital tive hemorragia, né? E fomos para casa e aí as coisas foram seguindo, né, segundo o normal da vida, né? Segundo na possibilidade, né? Para mim, meu filho era uma criança normal, né? Não, porque eu não tinha outros filhos, então eu não via diferença no meu filho, né? E meu filho falou na idade certa, andou na idade certa, né? E somente assim, quando ele começou a ir para a escolinha, no pré, né? Que as professoras ainda, quem sabe, não sei, né? Mas as professoras falavam assim, ah, seu filho, ele é um pouco lento, mas ele aprende tudo, né? E também ele tinha esse, tipo assim, ele ficava muito isolado, né? Mas nada que fosse assim demais, né? E ele foi sempre uma criança organizada. Ele nunca tirou sapatos do lugar, brinquedos do lugar, essas coisas. E isso me incomodava. Mas eu não dava muita bola, porque achava que tinha crianças que eram diferentes, né? E tá. E passou-se 11 anos, né? E a gente decidiu ter outro filho, né? Que é o Isaac, né? E quando eu engravidei do Isaac, então eu descobri que o meu filho era diferente. Que o meu filho não era normal, né? Por quê? Porque tudo o que um fazia, que o Isaac fazia,
eu falava assim, não, o Mateus não fez isso, né? Então, por exemplo, né, quando eu ponhava ele sentadinho para engatinhar, o Mateus, ele era muito assim de sair, o Mateus, ele, se eu ponhasse ele sentado, ele ficava sentado o dia inteiro, né? E se eu ele ponhava um brinquedo para ele, ficava brincando com aquele brinquedo. E aí, quando o Isaac começou a brincar, né? Para vocês ver a dimensão da diferenciação, né? De como que eu fui descobrir que o meu filho era especial, que ele era autista, né? Então, né? É, então foi essa dimensão assim de diferenciação, né? O Isaac, ele tirava as coisas do lugar, ele começou a gatinhar, né, a sair do lugar. Então eu descobri que o meu filho não era, né, normal desse, quando o meu filho de Isaac nasceu, né? Então, mas e quando que começou, né? Quando que começou aí a como que eu descobri realmente, né, que ele era diferente? Então, quando o Isaac nasceu, ele sentiu um ciúme muito grande, ele entrou em depressão, o Mateus, né, entrou em depressão e não conversava mais, né, porque ele cantava, ele contava sonhos para mim, ele falava comigo, né, e a partir disso ele se fechou, né, ele se fechou nele mesmo. Claro que ele sempre foi mais, ele não foi tão, não era conversador, né? Mas quando nasceu o outro, então ele ficou muito assim estranho, né? E isso eu sei que daí ele tirava 100 em matemática, né? E a partir daí ele já não rendia tanto nos estudos, começou a uma espécie assim de retroceder, sabe? E nisso eu fui ficando preocupada, né? E daí começou as lutas, né, nas nossas vidas. Que Deus, né, nós perdemos nossa casa, passamos por luta no casamento e luta e luta e luta de tudo que é lado, né, na área financeira. Fomos perdemos carro, perdemos casa, perdemos, né, e Deus foi tomando assim de todos os lados assim para que nós pudéssemos se aprumar na presença do Senhor, né? E nós na igreja, nós estava, né, com o nosso pastor lá, nosso pastor Ezequiel, né? E ali na obra do Senhor, mas mesmo assim, né, nós não estava bem, né? E aí, então começou-se a luta, né? Então nós vendemos nossa casa para ir para fazer missão, não fomos fazer missão, né? E depois disso investimos fizemos como é que chama o nome? Montamos uma U99 que antigamente tinha, né? 99 e aí Deus deu 3 meses, eu adoeci psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, sabe? Até que o ladrão entrou na nossa casa, levou o pouco que nós tinha, né? Ele levou. E aí a gente não teve estrutura, né? Não teve estrutura para poder continuar, né? E aí fomos parar na casa da minha sogra, né? E aí tudo começou, né? As lutas começou e nós tivemos que deixar ele um pouco, o Mateus na casa da sogra, né? Porque a minha sogra falava assim, vamos, deixa ele aqui um pouco para nós, morar junto com a gente, para dormir aqui, a gente se sente muito sozinho. E isso eu sei que foi luta sobre luta, sabe? As coisas saíram do nosso, vamos dizer, do nosso controle. E aí Deus, né, entra quando nós deixamos, né? Nós deixamos Deus entrar, Deus entra, né? Mas se não,
né? E tudo isso eu vejo que tudo isso aconteceu para que nós pudéssemos se aprumar na presença de Deus, né? Como eu não tinha muita experiência em oração, intercessão, né? Deus queria que eu tivesse, né, essa experiência com Deus, e Ele tomou, né, assim, esse tempo nosso para que nós pudéssemos entender esse projeto, esse plano dele para conosco, né? E às vezes a gente ora, Senhor, né, me leva mais profundo, Senhor, me dá experiência, me ensina a orar, me ensina a interceder, né, me alinha, me apruma, e é isso que Deus faz com a gente, né? Deus nos leva assim, né? E aí ele, aos 11 anos de idade, né, aos 11 para 12 anos, então ele teve uma espécie de epilepsia, ele caiu ao chão e ali apagou-se a memória dele, ele não lembrava mais como era o nome dele, como era a idade dele, nada, mais nada. E esse período foi dos 11 anos, mais ou menos, até, até há pouco, né? Há pouco tempo. Então ele não se recuperou mais, né? Hoje ele está com 24 anos, né? 23 anos. Mas são desde os 11 anos a luta, né? Iniciou-se, né, a luta, né? Então, que ele não lembrava mais qual era o nome dele, nada, nada, nada. Nunca mais as coisas foram normais para ele, sabe? Então, começou, né? Então começou uma espécie de rejeição, né? Primeiro da minha parte, depois da parte da família, sabe? E eu tentando, né? A palavra chama tentando não maquiar, né? Vamos dizer, maquiar as coisas, não mostrar para as pessoas, porque é a única coisa que acontece, né? Nas casas, nas famílias, quando vem o problema, né? Então todo mundo é amigo, todo mundo né? Todo mundo come pizza, todo mundo é legal, enquanto a luta não vem. Mas quando a luta chega, então tudo desaba, né? Você não encontra amigos, você não encontra mão amiga, você não encontra ninguém, né? Enquanto então meu filho caía endemoniado, meu filho tinha acessos de quebrava, chegava na casa dos outros, quebrava a janela, né? Chegava, chorava à toa, né? Começava a chorar à toa, né? E as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, né? E nisso tudo, né, Deus me fez entender que era para mim poder orar, né, em cada detalhe, né? Não levar o problema até outros terceiros, né? E isso eu não entendia, né? E hoje eu entendo, né, que cada área da nossa vida, ela deve ser orada. Tudo que acontece dentro do nosso lar tem que ser orado, tem que ser colocado na presença do Senhor daquela forma, daquele jeito, né? Então, se nós não temos autoridade, né? Porque eu não tinha autoridade de expulsar aqueles demônios, né? Não entendi o porquê aqueles demônios estavam entrando, né? Na minha vida, na minha casa, né? Mas tudo isso era uma permissão do Senhor para que eu pudesse entender e compreender, né, as coisas espirituais. Amém? Então, houve um tempo de perseguição espiritual muito grande mesmo. Eu não desejo para ninguém, né? Mas hoje eu aprendi, né, a fechar as brechas, amém? A ser obediente na presença do Senhor. E cada vez quanto mais nós formos obedientes na presença do Senhor, menos problemas, menos demônios sobrevirão para nossa casa. Amém? Então esse aí é o início aí da história, né, do Mateus. Ele saiu com o pai dele. Hoje eu também não estou conseguindo trazer ele para vocês verem, mas eu prometo que nós vamos ver, vocês vão ver ele também, amém? E eu queria falar também essas coisas longe dele, né? Porque não é fácil para ele, não é fácil para a gente, né?
mas eu queria compartilhar, né, com o mundo, né? Compartilhe esse testemunho, né, com pessoas que talvez que você saiba, estejam passando por esse mesmo problema, né, que não saibam o que é, né, mas o sofrimento ele vem para que nós possamos aprender, né, crescer, amadurecer, né, e ser canal de Deus, canal limpo, porque Deus quer nos limpar, Deus quer nos sarar, né? E Deus quer fazer-nos viver o sobrenatural dele, né? O que eu aprendi com Mateus, a ter a paciência, né, de aceitar os porquê, o até quando do Senhor, né? E amá-lo, respeitá-lo, né? E também, né, hoje, né, poder testemunhar para muitas pessoas, muitas mães que talvez esteja, né, desesperada, né, por algo parecido ou igual ou pior que estiver passando, né, e sejam entender que Deus está no controle de tudo, né? Eu jamais ia poder falar sobre esse assunto se eu não tivesse passado sobre isso, né? O autismo, ele tem vários pontos e eu quero às vezes abrir aqui, mas aos poucos, né? Sobre cada fase, né, que o meu filho passou e que hoje nós não entendemos 100% do assunto, mas nós estamos a caminho. Amém? E é isso. Senhor Espírito Santo, aqui, Senhor Deus, nós colocamos esse testemunho, Pai, na Tua presença. Certos, ó Senhor, que o Senhor está cuidando da nossa vida, em cada detalhe, Pai. Senhor, é o testemunho do Mateus, Pai. Ó Espírito Santo, e cada pessoa, Senhor, possa, Senhor, se encontrar, Senhor, achar respostas para a sua própria vida, Pai Santo. Na sua vida, na sua história, Pai. E o Senhor dê, Senhor, a eles a sabedoria como o Senhor tem dado, Senhor, para mim, cuidar dele, Pai. Que o Senhor dê para eles, Senhor Jesus Cristo, cuidar da sua família, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Eu dou graças a Deus por mais, né, um pouco, tirar mais um pouco do testemunho daqui dentro, né? E cada dia mais nós vamos se abrindo, né? E falando das coisas que Deus colocar no nosso coração. Amém? Para as mães de filhos autistas, né? Que o Senhor dê força, que o Senhor dê graça, né? Porque é isso que o Senhor quer de nós, que nós cuidemos dos anjos do Senhor que Ele nos deu na terra. Amém? Deus abençoe a todos.